Olá! Começa mais um programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Aqui você tem a oportunidade de conhecer toda a atividade parlamentar dos vereadores da Câmara. Hoje, nosso entrevistado é o vereador professor Alberto, do PR. O vereador é historiador, advogado e está na política há 22 anos. Ele cumpre seu segundo mandato aqui na Câmara Municipal de Campinas. Olá, vereador. Vereador, o anúncio de uma parceria entre a Prefeitura e a Unicamp para a reabertura do Centro Escolar de Música Manuel José Gomes, feito este ano pelo prefeito Jonas Donizete, trouxe esperança a alunos e professores que estão sem aulas há quase 2 anos. E foi graças à formação de uma comissão especial de estudos aqui na Câmara, de autoria do vereador professor Alberto, que foi possível a destinação de uma verba para a reabertura da Escola de Música Manuel José Gomes. Vereador, como se deu isso? Bem, primeiramente eu quero cumprimentá-la pelo programa Em Pauta e todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara e fazer apenas uma correção na minha apresentação. Eu não sou advogado, eu sou bacharel em Direito, sou formado em História, historiador, mas também sou professor porque eu tenho licenciatura plena. Sou formado em bacharel em Direito e bacharel em Teologia. E atualmente eu faço mestrado em Ciências da Religião. Então, só para informar que eu não sou advogado. Bem, essa temática ela vem sendo fomentada, esse problema que eu chamaria até um problema que trouxe um certo trauma para a cidade, porque esse centro escolar de música é um patrimônio da nossa cidade, as pessoas participavam efetivamente, são uma daquelas instituições que funcionam ou que funcionavam. Você tinha uma demanda enorme, muita gente participando, principalmente alunos, inclusive alunos das escolas estaduais. Na verdade, a instituição era municipal, era para fomentar a música nas escolas municipais, essa era a ideia inicial. No entanto, os alunos da rede pública estadual, que são também alunos do município de Campinas, participavam ativamente. Mas ocorreu um problema jurídico, técnico-jurídico. No final de 2011, ainda no final do segundo governo Hélio de Oliveira, ocorreram então problemas e precisou, lamentavelmente, fechar essa instituição por problemas técnicos jurídicos. Você teve todo o ano de 2012 uma luta dos pais, principalmente os moradores da região da Vila Marieta e outros bairros, uma vez que a cidade atendia toda a cidade, principalmente pais de alunos. Eu mesmo tinha, na época, vários alunos, contato ainda com muitos alunos, que eu sou professor efetivo da rede pública estadual, da Escola Estadual Dom Barreto. No momento estou licenciado, mas eu mantinha esse contato naquela oportunidade com os pais. E muitos vereadores receberam ligações nessa casa, a Câmara foi o palco dos debates, manifestações. Eu penso que você lembra que porque a imprensa foi fundamental para divulgar o que estava acontecendo, porque parecia uma caixa preta, né? Ninguém sabia por que parou uma instituição que ensina música, que traz disciplina, que traz desenvolvimento intelectual, que inclui um perfil de inclusão social enorme, até porque você tirava os alunos da rua, né, daquele tempo de ociosidade, para desenvolver alguma atividade cultural tão relevante, tão importante como a música, em uma cidade, né, que tem Carlos Gomes, né, que tem nomes ligados à cultura musical. E o que ocorreu, o que estava acontecendo que a escola fechou? Então, havia uma revolta da população enorme e isso foi canalizado para a Câmara. Então, inicialmente, vários vereadores, eu gostaria de citá-los porque acho correto, acho justo, foram os primeiros a fazer reuniões com os pais. O vereador Dr. Sebastião, que na época era vereador, né? O Zé Carlos, o vereador Zé Carlos, o vereador Dário Saad. Esses vereadores, o próprio depois prefeito Pedro Serafim também participou dessa demanda. O vereador Francisco Selim, que na época era líder do governo. Esses vereadores, eu também participando dessas atividades, fizemos comissões para tentar achar um caminho, porque nós achávamos que era simples, era só falar, levar a demanda para o prefeito
e era um assunto político, mas não era um assunto político, Pamela. O problema era um assunto técnico-jurídico. E aí o secretário que... E não foi dada uma explicação para os pais? Não foi... Eles não sabiam qual o motivo? Não, o pior é que, além de essa explicação técnica jurídica ser levado para a população, os professores que lecionavam naquele momento lá também não tiveram a informação. Então, para eles estava havendo um problema político. E isso foi passado para a sociedade. Nas primeiras reportagens também tinha esse cunho, essa ideia. Olha, é simplesmente uma má vontade política, má vontade administrativa. Isso foi passado para a população e isso motivou revolta, obviamente. Então, esses pais fizeram várias reuniões. Eu lembro que na época o atual prefeito, o prefeito Jonas Donizete, fez um discurso lá na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, um discurso com esse mesmo sentimento, né, onde se viu uma escola tão importante para a nossa municipalidade ser abruptamente fechada, sem uma conversa mais franca, sem apresentar o que de fato estava ocorrendo. Então, todo mundo que discursou, que lutou, toda essa sociedade mobilizada, a priori achava que faltava vontade política, e nós achávamos também. Quando o secretário, o professor Cecílio, já no governo Pedro Serafim, assumiu, aí ele começou a explicar. Ele foi um dos primeiros secretários nesse aspecto, que também respeitando o secretário professor Coelho, que também já tinha apontado, foi ele que apontou esse problema, foi ele que identificou esse problema na Secretaria da Educação, que era um problema técnico-jurídico, mas logo ele saiu e aí assumiu o professor Cecílio. O professor Cecílio é que começou a fazer reuniões com os pais, veio várias vezes nessa casa, através de reuniões, de pedidos de vereadores, para explicar o problema, que era técnico-jurídico. Não dava para solucionar o problema simplesmente por uma boa vontade política, não era possível. E aí, no final de 2013, no final de 2012, ainda no final do governo Pedro Serafim, ele conseguiu fazer uma parceria com uma instituição e tentou reabrir a escola. Mas era muito precário a relação, porque a escola que assumiu naquele momento não conseguia dar resposta para todas as demandas. Era uma escola mais focada na área de dança, de música também, mas não conseguiu, não era tão ampla, né? Não tinha total expertise para manter a escola aberta. E a escola voltou a fechar no final de 2012, ficou ano de 2013 basicamente todo o tempo fechada, tentando arrumar uma solução, não tinha verba, muita gente confundia, achava que a escola tinha que estar ligada à cultura e não à educação. Esse foi um outro problema. Da contratação dos professores também, né? Não dá para contratar os professores, porque você tem o problema de folha de pagamento, já estava no limite prudencial, então não tinha jeito de você avançar. Então a solução era buscar um caminho jurídico de parceria, né, com uma instituição que tivesse expertise, que tivesse condições, como ocorre com as Nave-Mães e outras instituições. Mas e verba para desenvolver? Quem tem verba? A Secretaria da Educação tem verba. A cultura já não tinha verba. Então foi feito uma série de documentos, de prestação de contas para o Ministério Público, para que não houvesse nenhum tipo de embaraço nesse trâmite. Isso foi moroso. Basicamente, perdemos um ano. Não perdemos porque buscou uma saída jurídica para que viabilizasse a abertura da escola. Mas basicamente o ano de 2013 ficou parado. E isso trouxe um desconforto para os vereadores, um desconforto muito grande. Então nós começamos a trazer essa temática, a debater, começamos de alguma maneira também fazer algumas críticas especificamente, por que não se dá uma solução, o que acontece que o assunto não avança. Os pais começaram a se mobilizar novamente e aí começou toda a mobilização, o que levou eu trazer o tema para casa através de uma comissão especial de estudos. Vamos abrir uma comissão especial de estudos, porque o nosso objetivo não era investigar ninguém, o nosso objetivo era dar uma solução, se é que não tinha ainda encontrado a solução. E então, no final de 2013, foi criado por essa casa a comissão de estudos da escola,
A princípio eram 3 apenas, né? A comissão de estudos são 3 vereadores, foi escolhido eu, como apresentei o requerimento, né? Assumiria como presidente. Foi escolhido no primeiro momento o vereador Rafa Zimbaldi e o vereador Dr. Cirilo. E quando foi feito antes da escolha, então, a pedido do vereador Dr. Cirilo, que é o presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, ele sugeriu que ao invés de 3 membros, como era um tema que muitos vereadores queriam participar, porque estava todo mundo sendo, de alguma maneira, provocado pelos munícipes. Então ele sugeriu que aumentasse as vagas da comissão. Então de 3 ampliou para 5. E aí entrou também, foi através de escolha, obviamente, de sorteio, o vereador Vinícius Gratti e o vereador da Comissão de Esportes, na época, que era de Esportes e Cultura, que era o vereador Gustavo Peta. Então, essa foi a configuração da comissão. E foi muito bom, porque aí nós fizemos as reuniões e, nesse sentido, eu preciso aqui pontuar e agradecer a Secretaria da Educação de Campinas, na pessoa da secretária Solange Pellicer, porque ela colocou uma equipe à nossa disposição, todo o processo colocou à nossa disposição para que nós estudássemos e juntos pudéssemos encontrar um caminho. E na primeira reunião, eu lembro que na nossa primeira reunião, eu sugestionei, e se nós apresentássemos uma emenda no orçamento do município, reservando um dinheiro especificamente para que fosse, então, aberta a escola definitivamente. E foi aceito, tanto pelo governo como pela Câmara. Então foi uma emenda construída tanto pelo Legislativo de Campinas como pelo Executivo, porque ele poderia vetar, né? Como ocorreram com outras emendas, todas foram vetadas, exceto essa, R$1.500.000 destinados para a abertura da escola para o Sem Maneco, né? Que é o Centro Escolar de Música Manuel José Gomes. Então, como foi construído, foi também a única emenda ao orçamento de 2014 aprovado, R$1.500.000. E a partir de então, a Secretaria da Educação abriu então os processos licitatórios para cumprir o que a lei propõe, os processos para parceria, etc. E por volta de abril, começou então a concretizar esse convênio com a Universidade de Campinas, que realmente tem pessoas preparadíssimas, tem expertise para assumir essa escola que precisa realmente de um corpo docente com muita qualidade e de muitas especializações. Nesse interim, o que a Secretaria da Educação fez? Ela começou a reformar o prédio, né? Arrumar o prédio, de maneira que nós estamos aguardando agora para o próximo momento é anunciar efetivamente a volta ao funcionamento do Sem Maneco. Ok. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações, vereador. Encerramos o Em Pauta de hoje, lembrando que através deste programa que você acompanha todo o trabalho dos 33 vereadores da Câmara Municipal de Campinas. Todas as entrevistas vão ao ar pelo canal 4 da NET e ficarão disponibilizadas no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a audiência e até a próxima.